Ora, muito boa tarde a todos, bem-vindos ao podcast Ecléticos Elétricos, um complemento à exposição homónima. O convidado de hoje é alguém que eu admiro particularmente e que já sigo até há bastante tempo. Nasceu em 1980, na cidade de Lisboa, e desde tenra idade que desenvolve o gosto pela literatura, mas também pela música mais extrema, e sempre numa atitude um tanto contracorrente. Em 2016, juntamente com a restante equipa da redação da revista Loud, edita o livro Quadro de Honra, dedicado aos clássicos do underground português, passando pelo rock, metal e punk. Em 2018, estreia-se a solo com Lobos que Foram Homens, biografia da banda de metal gótico Municipal, com quem partilha o seu nome com o respectivo guitarrista, e em 2022, através do grupo Narrativa, edita Culto Elétrico, motivo pelo qual nos encontramos hoje à conversa. O convidado de hoje é Ricardo Lessa Amorim, e pronto, desta feita, seguimos para a conversa. Então, Ricardo, tudo bem? Tudo bem, Duarte? Obrigado pelo convite para participar neste podcast, que está associado também a uma exposição, que me parece um tema bastante interessante, até que de resto dediquei-lhe quase um livro, portanto, parabéns pela iniciativa e que espero que seja um sucesso. Ora, é só obrigado. A exposição, pronto, eu na altura, quando convidei, não expliquei, mas a exposição não é de nenhum artista plástico, é pronto. Eu, tal como tu, também sou colecionador, também compro discos, e achei por aí, a partir da altura em que tinha algum espólio, e até mesmo porque já tinha algumas coisas, olha, alguns discos que aparecem no quadro de honra, ahm, pronto, como já tinha algum a acumular, achei que seria interessante dar a conhecer alguns desses álbuns, epá, e até mesmo concordarás comigo, e porque nós, no fundo, aqui o que estamos a falar é arte, há verdadeiros além do facto de muitas bandas terem usado não só livros, mas também quadros, obras de arte para ilustrarem os álbuns. Também já estamos numa época em que, até mesmo por este revival que está a haver agora do vinil, muitas bandas já começam a apostar nas capas novamente e já começam a ter um cuidado no ilustrador que escolhem para as capas. Pronto. Sim, felizmente, depois da a década de 90 foi terrível nesse aspecto, porque com o desenvolvimento do Photoshop, apareceram alguns ilustradores muito bons a saber trabalhar com o Photoshop, nomeadamente o Dave McKean, que é a principal referência. A partir do momento em que as pessoas depois tinham Photoshop em casa, achavam que eram todas o Dave McKean e conseguiam fazer essas capas, mas não foi esse o resultado. Regra geral, portanto, os anos 90 e até o início do século XXI, os anos 2000, foram bastante pobres a nível de artwork relacionado com discos. Claro que há inúmeras exceções, mas a tendência generalizada foi essa. Portanto, depois de, nos anos 60 e 70, ser visto o disco, portanto, o disco em vinil, como um objeto em que, pronto, como um meio de expressão, uma forma de expressão artística. Isso não aconteceu. Está relacionado com muitos outros fatores, não só com o Photoshop, essencialmente também com a passagem para o CD como um meio privilegiado por ser muito mais económico, mas também muito mais pequeno. A proliferação dos meios de gravação, portanto, passou a ser muito mais acessível gravar discos, muito mais bandas começaram a gravar discos e de uma forma bastante mais económica, não só a gravar em casa ou em estúdios bastante mais rudimentares, e depois também a parte do artwork era sempre um amigo que tinha mais jeito ou uma coisa assim. Era para E safar, pronto. era para safar, exatamente, para safar e essencialmente para reduzir custos. Sim, sim. Falaste há pouco do quadro de honra. O quadro de honra, que essencialmente tem inúmeros discos portugueses. eh, Portanto, só para enquadrar as pessoas, o quadro de honra era uma rúbrica que havia na Loud em que revisitávamos alguns discos emblemáticos do underground português. Entrevistávamos alguns elementos, por vezes todos, por vezes, outras vezes só
os que demonstravam essa disponibilidade. Essencialmente discos da década de 90, discos como álbuns de Tormentor, Sacred Sin, Disaffected, Sacred Sin, Moonspell, Bizarra Locomotiva e Mão Morta também, os Desire. Desire, Decade, portanto, muitos discos da década de 90 que marcaram o underground português. E é notório que nesses discos também a parte visual, digamos assim, está bastante aquém daquilo que foi a expressão musical de muitos desses discos. Portanto, isso foi fruto das circunstâncias. Sim. Relativamente ao... Perdi-me, não sei onde é que, onde é que ia já. Estávamos a falar Olha, se calhar, das capas dos sim, discos, etc., sim. que não, Muitas vezes não fazíamos, pronto, há exceções, sim, obviamente, e tu disseste, mas houve, até mesmo por uma questão de económica, até mesmo porque, lá está, a transição o CD, apesar de eu no meu caso coleciono muito mais CD que vinil, mas é verdade, o CD é uma versão mais, é uma versão mais reduzida, pronto, e se calhar por exato, isso é que também não dava tanto espaço ao artista para poder caprichar, digamos assim, na ilustração, ou até mesmo sim, porque a banda não tinha essa ambição, pronto, sim, mas havia outros casos ainda. Por exemplo, nos anos 90, com as editoras independentes que foram surgindo de metal, editoras como Nuclear Blast, Earache, Century Media, e várias outras, Holy Records, etc. Muitas vezes as bandas até poderiam ter uma visão sobre a forma como os discos deveriam ser apresentados, que capas deveriam ter, e as editoras tinham artistas gráficos próprios dentro de casa, que eram eles que faziam as capas, e as bandas nem tinham nada a dizer. Portanto, a capa era-lhes apresentada, olha, vai ser isto. Podiam ter uma ideia, ok, transmite qual é a tua ideia, e depois era o gráfico da editora que apresentava o resultado final, e muitas vezes não tinham opinião sobre a matéria. E isso acontecia com não só bandas portuguesas, sim, bandas muito estabelecidas, digamos assim. Portanto, eram fruto das circunstâncias. Havia muitas edições sempre a sair, e também imagino a experiência de trabalhar com bandas. Imagino que se uma editora que tem um calendário para editar um disco, se estivesse à espera da banda para ter uma capa, bem, podia esperar. Portanto, também compreendo essa decisão. sim. Faz parte. Houve toda uma série de circunstâncias, Sim, 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 mas sim. pronto, nós não, nós se calhar isso é tema, ainda bem que puxaste esse gatilho, digamos assim, mas e já lá iremos seguramente, mas sendo assim, eu acho que para quem não te conhece, eventualmente, era bom se calhar apresentares um bocado do teu percurso, como é que surge a tua ligação com a música, sei que ainda foi em tenra idade, pronto, Ah, com aquele sim, célebre álbum do Seventh Son of a Seventh Son, dos Iron Maiden, e depois sim, sim. a passagem pela. Pronto, daí até chegares à Laude, até chegares aos Uhum, lobos que foram homens e ao culto elétrico. Pronto, como é que se deu sim. esse percurso de vida? Ah, Portanto, eu no bairro em que cresci, portanto, isto se calhar para pessoas de outras gerações não lhes diz muito, mas no bairro onde cresci, todos os miúdos andavam na rua, brincávamos na rua, jogávamos à bola na rua, tirávamos pedras uns aos outros na rua. Portanto, a nossa vida era na rua. Quando não era na escola, era na rua. Um, e no bairro onde cresci, eu tenho um irmão mais velho, tem mais 2 anos que eu, mas todos os rapazes eram mais velhos. Eu era sempre sempre fui o mais novo. Portanto, também era muito influenciado por aquilo que estava a acontecer com os meus amigos do bairro. E uma vez vi um filme, O Exorcista, que já tinha ouvido falar, os amigos, que ia dar O Exorcista, etc., e havia algum entusiasmo no grupo de rapazes que
de antecipação por esse filme que ia dar na televisão, e uma vez em casa da apresentação a anunciar que no sábado à noite, porque havia sempre cinema no sábado à noite na RTP1, no sábado à noite o filme que vai dar é O Exorcista. E eu disse aos meus pais, eu quero ver este filme, porque às vezes havia filmes que eu queria ficar acordado até mais tarde para poder ver. Umas vezes deixavam, outras vezes não, e disseram-me não, nem pensar, esse filme não é para a tua idade. E eu teria 6 anos na altura. 6 ou 7, mas acho que 6. Mas por aí, nessa fase. E terá que sido em que ano, já agora, mais ou menos? Isto terá sido por volta de 86. Ok. Ou 86 ou 87, por aí. Um bocadinho difícil precisar exatamente quando. Mas havia um dos rapazes no bairro que foi o primeiro rapaz de lá. Eu digo rapaz porque de facto éramos todos rapazes, não nos dávamos com as raparigas na altura, porque era normal. O primeiro rapaz do bairro a ter um vídeo tinha um Betamax, e gravou o filme, gravou O Exorcista, portanto deu no sábado à noite e ele gravou. Não sei se ele o teve a ver e gravou, ou se programou, porque aquilo dava para programar, ou deixou gravar e foi-se deitar. E sei que deu sábado à noite e no domingo à tarde estávamos em casa dele a ver o filme. E claro que fiquei aterrorizado com o filme, não tive pesadelos várias noites, dificuldades em dormir, etc. Mas ao mesmo tempo aquilo causa-me um certo fascínio. E apesar dos pesadelos todos, eu achava interessante, achava aquilo, todo aquele imaginário fascinante, o diabo, entrar dentro de uma pessoa, possuir uma pessoa, etc. Achei aquilo tudo muito, muito sinistro, mas ao mesmo tempo muito aliciante. E depois, mais tarde, por exemplo, naquela altura havia muitos centros comerciais de bairro, etc. Sim, E todos tinham uma loja de discos, uma discoteca, como se chamava na altura, sim, e que sim. tinham os discos na capa, na montra, Nas vitrines, sim, sim. nas vitrines e nas montras, etc. E eu via, às vezes passava, ou porque a minha mãe ia ao cabeleireiro, ou porque a minha avó ia comprar pão, ou seja, por que motivo fosse, eu Sim. andava por ali e parava à frente da loja dos discos e via as capas com o Eddie, Yeah. dos Iron Maiden, nomeadamente o Live After Death, e também o Somewhere in Time. Recordo-me perfeitamente de ver essas capas expostas e aquilo causar-me um certo fascínio. Porque associava logo o Eddie ao diabo e ao filme que eu tinha visto, Aquele e depois imaginário era todo comum para ti, exatamente, sim. era tudo. E depois também já começava a ver alguns rapazes com as t-shirts da Iron Maiden, e aquilo causou-me um certo interesse, portanto depois pedi à minha mãe para me comprar. Eu quero este disco, quero ouvir, quero saber o que é. Não consegui nenhum desses, mas tenho a cassete, ainda tenho aqui. É. Comprou-me a É, cassete do Seventh Son, que tem isto mais tarde, isto em 88 foi quando sim, sim, saiu, sim. tem 30 e muitos anos. Sim, eu tinha um amigo meu que tinha era o single da Holy Smoke, mas em cassete dupla da época. Ah, ok. Pá, Sim, é sim, muito havia interessante, muitos, sim. havia muitas cassetes duplas na altura. Sim, sim, sim. Depois eu comprei o Seven, comprou a minha mãe, comprou-me o Seventh Son of a Seventh Son. Depois eu tinha um dos meus melhores amigos na altura também comprou o Somewhere in Time. Depois eu gravava-lhe o Seventh Son, ele gravou-me o Somewhere in Time. Depois havia outro que já tinha a cassete do Number of the Beast, etc. Portanto, andávamos obcecados com Iron Maiden. Depois alguém conseguiu finalmente o Live After Death numa cassete 90, gravada, 90 minutos. Portanto, Yeah. às vezes esqueço-me, se calhar quem vai ouvir não tem bem a noção. Portanto, Pois havia sim, cassetes essencialmente era de 60 e de 90, 60 minutos ou de 90 minutos. sim, 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 E, era tudo muito contado. Yeah, não sou dessa geração, mas tenho noção disso, sim, era tudo muito contado, as yeah, yeah, gravações, yeah, sim. yeah, yeah. Os álbuns mais extensos, digamos assim, mais longos, tínhamos que gravar numa cassete 90.
mas de 60, aliás, mas regra geral, os álbuns, quando eram um vinil, teriam no máximo 45 minutos, dava para gravar um álbum num lado de uma cassete de 90 e outro álbum do outro lado. Sim. Portanto, era sempre assim, era sempre a gravar cassetes, a emprestar a amigos, eles gravavam, etc. E fomos sempre tendo esse fascínio pela música. Depois voltava a essa discoteca e queria comprar mais discos, etc. E como eu recordo-me bem porque eu não conhecia bandas, não sabia o que Sim. comprar. Um, Havia um nome que eu já tinha visto muitas t-shirts da malta com t-shirts que eram os Creator, Claro. e tentei comprar um disco dos Creator, e fiquei um bocado zangado na altura porque comprei um disco dos Creator, mas tinha uma capa muito afleira que era o Extreme Aggression. Yeah. Porque eles tinham capas altamente, tinham o Pleasure to Kill O e o Endless Terrible Pain. Certainty, o Endless Pain também, mas principalmente o Pleasure to Kill e o Terrible Certainty tinham capas brutais, eu Sim, adorava sim, aquilo, sim. eram capas mesmo muito fixe. E para quem não esteja a ver aquilo, o Extreme Aggression é só a típica foto da É banda. uma foto de banda com fundo Yeah. vermelho e preto, Sim, é assim sim. uma coisa muito, Pobrezinha, muito, yeah. muito pobrezinha. Mas depois lá cheguei a casa e ouvi o disco e adorei o disco. Depois arranjei os outros em cassete, alguém me gravou, mas continuei sempre a preferir o Extreme Aggression e acho que é o meu álbum preferido de Creator ainda hoje. Depois também tive o Justice for All Metallica, etc. Mas isto para dizer, como eu muitas vezes não sabia o que comprar, e pronto, quando tinha uma boa nota num teste, lá pedia à minha mãe ou à minha avó para me comprar mais uma cassete ou um disco, etc. E lembro de uma vez o tipo da loja recomendar-me: leva isto que vais gostar. E eu comprei o Sabbath Bloody Sabbath, de Black Sabbath. Na altura estranhei um bocado porque já queria era ouvir Creator e Slayer, etc. Porque Sim, também sim. já tinha Slayer gravado de outros amigos. Achei aquilo um bocado estranho, não era isso que eu estava à espera, mas gostei. E recomendam-me também Marillion. Portanto, comprei uma cassete dupla de Marillion que eu odiei aquilo. Às vezes tentava, se calhar, passado X tempo, deixa lá ouvir, se calhar não é assim tão mau como eu me lembro. E era péssimo e eu não conseguia ouvir, e ainda hoje não consigo. E tenho amigos que adoram Marillion e eu odeio Marillion. É aquelas coisas. Mas Assim. pronto, continuei sempre interessado por música, sempre a gravar cassetes, a comprar discos. Depois também comecei a ir para a Feira da Ladra, vendia tralha que tinha em casa. Íamos. A Feira da Ladra, para quem não conhece, na altura, hoje é preciso licença, mas na altura Sim. qualquer pessoa ia para a Feira da Ladra, estendia um lençol no chão e metias lá o que quisesses. Por exemplo, metias um rádio de computador, Sim. na altura se calhar, metias uma caixa de uns óculos e não sei o quê, e aparecia alguém: quanto é que queres por isso? Quero 500 paus, quero, na altura Ah, ainda em escudos. sim. Tu estás a falar Ah, da que agora onde se faz muito a Feira do Vinil, não é? No Mercado de Santa Clara, não é? sim, sim, aquilo tudo à Pois, volta, às terças de manhã e aos sábados de manhã é a Feira da Ladra. O pois, mercado, sim. o mercado é o mercado, está lá o Mercado de Santa Clara, que funciona. Mas a toda a volta, às terças e sábados, é a Feira da Ladra. E eu não sei quando é que começou, mas nos anos 90 íamos à Feira da Ladra e ainda lá estão, menos, Sim, mas ainda lá estão, vendedores de discos. sim, Portanto, sim, não sim. tinham uma loja física, mas tinham acesso às distribuidoras e encontrávamos lá discos que não encontrávamos em mais lado nenhum. Só quando começaram a aparecer as discotecas mais independentes, como a Charanga, a Torpedo, e outras assim, a Carbono, mais tarde também. Sim, sim. Sim, Eu, sim. eu ia fazer essa adenda, pá. Pronto, eu sou de uma geração já diferente da tua, sou de 98, mas Hum. também nasci e criado em Lisboa. E de facto, aquilo, eu ao ouvir a tua história revejo-me em muita coisa, mas no sentido, se calhar também, pá, diferente, são gerações muito diferentes, mas aquilo que me abriu as portas para o meu gosto pela música foi de facto a Carbono, da Amadora. A da Amadora também, mais tarde. Exatamente, sim. Eu ia à Carbono de Lisboa, Sim. que era, que era no, Na no Rua das centro Freitas comercial, ainda?
Não. Era no Centro Comercial Portugália, que é na Almirante Reis. Sim. Primeiro tinha um espaço, depois passou para o outro. Depois tinha duas lojas. Tinha uma loja no resto de chão de só discos novos e na cave, no menos um, tinha só discos usados. O Centro Comercial de Portugália, nos anos 90, era estilo um centro de underground em Portugal, porque tinhas lojas de discos, tinhas estúdios de tatuagem, a El Diablo, salvo erro, que não havia poucos. Depois havia loja de roupa, estilo streetwear, que era do Shibanga, como é que se chamava? Sim, uma coisa muito ligada ao hardcore. Havia a Portugal Ultra também, que era de roupa, etc., muito ligado ao movimento ultra, das claques de futebol, etc. Os cafés, tu ias ao café, estava lá sempre estilo João Ribas dos Censurados. Pronto, estava sempre lá malta que conhecias nos concertos, etc. Tu Sim. ias lá comprar um disco e ficavas na conversa e trocavas impressões e sugeriam-te discos e tinhas fanzines, etc. Havia várias lojas lá. Depois houve também o Chico. O Chico Punk também teve lá uma loja, como é que se chamava? Não me recordo do nome, mas havia muita coisa e depois aquilo passou a estar abandonado. Hoje em dia acho que está mesmo fechado. Mas pronto, Sim. abreviando a história, Sim. E daí um, até chegares, a começares a colaborar com as publicações, como por exemplo o sim. Informativo, a Laude. Sim, um dos meus melhores amigos nessa altura, com que eu estava sempre, que ia sempre às lojas, etc., era o Ivo Martins, que é Ah, guitarrista hoje dos Grog. é, Uh, e ele e a irmã dele, a Carina Martins, hoje já não vivem em Portugal, mas na altura começou-se a interessar muito por fotografia, e mesmo na escola, e se calhar inicialmente não ligado à música, mas tornou-se fotógrafa e era muito boa fotógrafa. E a dada altura começou também a dar esse passo e a fotografar concertos, primeiro se calhar do pessoal lá da nossa zona, muitos concertos de hardcore também. E a dada altura apareceu em Portugal uma revista que era a Riff, e ela não me recordo como, nem sei se alguma vez cheguei a saber, começou a tirar fotografias de concertos para a Riff. Na dada altura tornou-se fotógrafa e pronto, e estava sempre disponível, estava sempre a querer criar portfólio, etc. E havia concertos, e às tantas ela queria ir a tantos concertos fotografar que não havia, já nem tinha repórteres para fazer a reportagem escrita desses concertos. Então começou-me, pá, tu tens jeito, se calhar não me desenrascas, vens a este concerto comigo, tiras fotos e tu fazes um textozinho e não sei o quê. Então começou assim, de uma forma bastante espontânea, para safar a Karina, para ela poder ir fotografar os concertos, mas às tantas continuei. Depois a RIF, houve uma grande decisão na RIF, quase toda a redação da RIF saiu, e criou a Loud. Portanto, ok. a RIF depois continuou a existir com novos colaboradores, no qual eu me incluí. E começaram-me a pedir para fazer críticas a discos, entrevistas a bandas, etc. Assim, sem eu nunca estar à espera e sem nunca ter feito nada assim parecido. Isto já foi em 2001, salvo erro. Exato, 2001. Portanto, eu acho que para aí a terceira entrevista que eu fiz por telefone com uma banda foi com os Creator. Estás a ver? Pânico. Portanto, ainda há pouco, há pouco tempo, quer dizer, há uns anos, estava a comprar o Extreme Aggression, de repente toca-me o telefone em casa e é o Mila Petrosa. É assim um bocado surreal. Yeah. Portanto, continuei na Riff. A Riff começou a ser cada vez mais irregular, começou a haver muitos problemas, até que a Riff, a dada altura, terminou.
e um dos colaboradores que havia, uma das pessoas que eu conheci na RIF, que era também colaborador da RIF, era o Joaquim Pedro. O Joaquim Pedro já antes tinha feito uma fanzine, começou como uma distribuidora de cassetes, ou seja, da mesma forma que eu gravava cassetes aos meus amigos e para mim, ele gravava de uma forma mais profissional, digamos assim, e vendia, tinha uma lista de distribuição, portanto fazia-se tape trading de uma forma muito mais ativa e tinha contactos no país todo e no estrangeiro, etc. Portanto, toda a gente conhecia o Joaquim Pedro, chegou a ser manager também de bandas, acho que foi manager de Disaffected, salvo erro. Portanto, aí conheci-o, demos-nos bem, ele achava que eu também tinha, eu era, lá está, como em tudo o que metia, era sempre o mais novo, eu era o puto, mas ele achava que eu tinha o espírito certo. E eu lembro de uma vez estarmos num festival, foi o primeiro, não foi o primeiro, porque já havia mais festivais, já havia Barroselas e já tinha havido o festival Na Fiel. em Penafiel, exatamente, mas houve um festival no Seixal que era o Headbangers Fest, que só teve uma edição em 2002, que foi com, salvo erro, foi Satirican, Dismember, uh, Sodom, salvo Né? erro. Ou seja, foi assim em Lisboa, ao redor de Lisboa, a primeira grande cena a acontecer Dedicada à dois música. dias. Sim, Hã? dedicada a um tal mais extremo, imagino que. Exato, com mais que um dia, feito por o pessoal independente, etc. Já tinha havido estilo o que chamaram festivais, mas não eram festivais, era um concerto de um dia com um headliner e Sim, depois com várias bandas, estilo no Pavilhão Carlos Lopes, foram lá os Cannibal Corpse e depois muitas bandas, os Ancient Rights também, mas pronto, em 2002 houve esse Headbangers Fest. E eu lembro perfeitamente de estarmos a ver Dismember, a ver uma Imperial, e o gajo vira-se para mim, pá, e já nos tínhamos estado a lamentar com a riff, isto não anda nem desanda e não sei o quê, temos textos prontos que nunca mais acabam, artigos para sair, isto não acontece. E ele que já tinha tido, depois da distribuidora teve a fanzine, o Underworld em tudo informativo, já tinha tido 12 números, que também era obra, porque as fanzines normalmente ou tinham uma edição ou duas e acabavam, ele já tinha 12. Convidou-me, pá, vamos recuperar o Underworld. E assim foi, começámos com uma série de malta, tudo muito diferente. Uh, Basicamente o núcleo naquela altura era eu, o Joaquim Pedro e o Marcos Ferrajota, que é um tipo ligado à banda desenhada e à música mais extrema, mas noise, etc. E também gostava de hip hop, assim, muito alternativo, o que causava assim alguma fricção, porque o Joaquim Pedro era muito ortodoxo, etc., no metal, sim, e o sim, sim. Ferrajota gostava era de hip hop, e achava que devíamos ter coisas. Ou seja, havia sempre muita fricção entre todos nós, mas era um bocado isso o motor da coisa. Nós tínhamos, no Underworld, tanto entrevistávamos bandas de metal, de punk, hardcore, também fizemos hip hop, rockabilly, artistas de banda desenhada, ilustradores, escritores, publicávamos contos na revista, até publicámos um conto do José Luís Peixoto, ninguém o conhecia ainda na altura. Uh, Basicamente fazíamos o que nos dava na gana, era a Sim. liberdade total, era uma fanzina, era distribuição gratuita, portanto Não tinha uma linha editorial propriamente a seguir. tínhamos uma linha editorial. A linha editorial é que abrangia tudo, era tudo o que Ok. fosse Contra, underground e subversivo e Contracorrente também. provocador, exatamente, contracorrente. E o contracorrente tanto pode ser, sei lá, os. Agora estou-me a tentar lembrar os Bolt Thrower como o Tom Waits. Estás a ver? Sim. É tudo contracorrente, porque ou seja, fizemos isso. A dada altura, a coisa começou a crescer bastante, porque nós só vivíamos da publicidade, era distribuição gratuita, deixávamos revistas nas lojas de discos,
em sítios, em bares, etc. Nos E a dada festivais também, altura, não era? festivais também, mas a dada altura, como a única fonte de receita que havia e era toda investida na revista, nunca nenhum de nós ganhou um tostão com aquilo, era publicidade. E a dada altura percebemos que quem mais metia publicidade eram os estúdios de tatuagem, porque foi o grande boom dos estúdios de tatuagem em Portugal, então começámos também a ter um, artigos sobre estúdios de tatuagem, a entrevistar tatuadores, a falarem sobre as suas influências, como é que se iniciaram nessa, Nesse nessa percurso. atividade, etc. E passámos a ter um CD até, as bandas que queriam participar, tínhamos um CD sampler. Estou a olhar, a luz está aqui um bocado estranha, não está? Um Estou aos bocado, quadrados. às vezes vai-se com mais luz do que outras, sim. Deixa-me ligar aí. É, dá à vontade. Está melhor, Está sim. melhor? Sim, está melhor, está melhor. Ok. Então, Pois, mas porque... se calhar eu baixo os tortos, vou falar. sem problema. Yeah, está melhor, sim. Ah, Parece que ainda ficou pior. não, mas dá para te ver, senão não é por aí. Pô, mas Ahm, retomando a conversa, pois, porque vocês, pá, pronto, como é muito de quem se mete neste meio, vocês, além do trabalho que tinham, o Underworld também tinham as vossas profissões do dia a dia. sim, sim, claro que sim. Claro que sim. Portanto, e às vezes depois quando saía a revista, eu enchia o carro de revistas e ia para o Porto, por exemplo, com o carro com as rodas todas em baixo, porque tinha ido à gráfica Uhum. carregar revistas, ia para o Porto ou para Braga e deixava pelo caminho. Portanto, tinha um amigo em Leiria, deixava-lhe, sei lá, 500 revistas. Depois seguia para Aveiro, também já tinha um contacto em Aveiro, deixava-lhe não sei quantas revistas e ele depois distribuía. Porto, Braga, etc. Sim, Por exemplo, Braga, normalmente eram os irmãos Veiga, de Barroselas, sim. de Barroselas, etc. Portanto, tínhamos sempre essa rede de contactos que nos ajudava a fazer essa distribuição. Desculpa, agora é mesmo a última interrupção. Tá bom, sem problema, tranquilo. Ora bem, Assim, tranquilo. Questões técnicas agora já não acontecem. tenho os quadrados na cara. Desculpa Ah, lá. sem problema. Epá, olha, só que em breve à parte, eu uma vez tive uma aula na universidade em que o professor teve o tempo todo em contraluz. Portanto, sim, foi assim parecia que estava mais num filme de espionagem do que outra coisa qualquer. Mas pronto. Mas adiante. Epá, já agora, então, e a Bang? Como é que surge aí pelo meio? E a Bang é bastante mais tarde. Antes disso, ainda há Loud. Ou Sim, seja, por volta de 2008, salvo erro, ahm, a- a- percebemos que, como as coisas estavam, não era mais sustentável manter a Underworld e achámos que, epá, antes que comece a decair a qualidade, porque era uma publicação com muita qualidade. Uh, vamos terminar agora enquanto estamos em grande. Portanto, fizemos este percurso, está feito, siga. E assim foi, terminámos em 2008, salvo erro. E depois aconteceu um bocado a mesma coisa. Também eu tinha textos já feitos e entrevistas feitas que iam ficar na gaveta. E entretanto falei com o José Rodrigues da Laude, que eu já conhecia, e comecei a colaborar com a Laude. Inicialmente de uma forma muito esporádica, digamos assim. Depois a Laude teve para acabar também por sim. volta de 12 não foi? 2011, 11 ou 12, sim. Foi quando o 11, Zé, sim. Pois entretanto o José Carlos e o José Rodrigues é que assumiram os livros. exatamente, exatamente. Então depois eles basicamente ficaram com o nome da Laude, a empresa que tinha a Laude ia acabar em 2011. E eles disseram, epá,
se é para acabar, nós ficamos com a revista e continuamos isto. E o primeiro número da Laude sobre a propriedade, digamos assim, dos atuais proprietários foi em fevereiro de 2012. E pronto, basicamente foi todo o núcleo duro que já fazia parte da revista. E foi uma altura excelente também, porque havia também aquele espírito de renovação, de vamos, isto agora é nosso, vamos fazer como queremos e como gostamos, etc. E foi aí que surgiram coisas como o quadro de honra. Espera aí, antes que falar de honra, que é a rubrica, mas também é aqui o livro. Exato, nós antes de fevereiro de 2012, eu não sei se logo na primeira, a de fevereiro de 2012, fizemos logo o quadro de honra ou se foi a seguir, mas a ideia surgiu na altura. Que não é uma ideia nova, a Decibel, uma revista americana, já tinha o Hall of Fame, e outras, portanto não é inédita, mas achámos que fazer isto sobre os discos portugueses é uma coisa engraçada e que vai suscitar interesse, Sim, então começámos a fazer. Começámos a entrevistar as bandas sobre, não sobre os novos álbuns que estavam a sair, mas sobre os álbuns emblemáticos da carreira que marcaram uma época. E fizemos várias edições, uh, até que a dada altura achámos que, ok, se calhar agora já estamos a forçar, já estávamos a incluir discos, isto se calhar não é bem um pois, clássico, não é? Já sim, sim. estávamos, se calhar vamos parar agora e depois retomar. E depois, quando parámos, eu tive a ideia de sugerir ao Zé Rodrigues: "Epá, e o que é que achas da gente tentar juntar todos estes artigos que já publicámos num livro?" Ele gostou da ideia, deu-me carta branca, eu fui contactar editoras, falei com a saída de emergência, ah, não foi logo imediato, mas acabaram por achar graça à ideia e editaram, e saiu anos mais tarde, salvo erro em 2016, que saiu o quadro de honra. Sim, posso confirmar até aqui pela ficha técnica. Sim, 2016, sim. É isso, exatamente. Mas nós deixámos de fazer quadro de honra, deveria ter sido um ano antes. Sim. Depois também houve a intenção de, ou seja, ter um período de pausa na rúbrica, mas depois retomar o quadro de honra na LAB, mas isto depois também nunca se avançou. E saiu esse livro em 2016. Ahm, Quando sai o livro, no final desse ano, o Álvaro Costa, que eu também já conhecia, entretanto, convidou-me para ir ao. Ele, na altura, além de rádio, tinha um programa de televisão O que era o Portugal Portugal 2.0, 3.0. não era? Exatamente. Eu vi esse E programa na altura em direto, sim, sim. em direto, não, gravado, que ele Sim, não mas dava em pronto, eu direto. vi na altura a Sim, sim, transmissão sim. na televisão, vi, sim, Exato, sim. sim, 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 Eu sim. na altura era, e ainda sou, é das minhas bandas favoritas, era pá, foi por causa do concerto no Montepelo, eu já era muito fã. Então, é Uhum, claro, e sabendo que ia ter a disponibilidade para ver o programa àquela hora, fui ver, porque era a promoção dos exato, concertos, pronto, que era aos 20 anos do sim. Irreligious, fui ver a promoção dos concertos de Guimarães e depois no Campo Pequeno. Pronto. Exatamente, exatamente. Portanto, eu tinha já pedido ao Álvaro, epá, eu mandei-lhe o livro, epá, se puderes fala do livro ou alguma coisa, no final de um programa apresenta o livro como sugestão, só para uma promoção. Sim, sim, sim. E ele não, acabou por não fazer nada, mas respondeu-me mais tarde, epá, não, eu não vou só mostrar o livro, eu quero que tu venhas cá. Eu, epá, fixe, mas pronto, disse-me, epá, mas agora acabamos, acabou esta temporada, depois, quando for a próxima temporada, tu vens cá. Ou seja, o livro saiu, deve ter saído para aí Já- em abril ou maio. ali na Uh, ficha técnica estava em maio de 2016, sim. Maio, pois, bate certo, porque nós fomos apresentá-lo à Feira do Livro de Lisboa de 2016. Portanto, como a feira é entre maio e junho, portanto faz sentido em maio. E depois, epá, o Álvaro disse-me, epá, na próxima temporada
Eu conhecia-o, mas não tinha essa vontade com ele. Não pensei que ele me estava a dizer aquilo, é pá, Cortesia. por cortesia, mas pronto, isto vai ficar na gaveta. Depois vai ter outras coisas. Um dia ele liga-me, olha aquilo que falámos, bora, vens para a semana. Assim, nem foi para a semana, foi com muito pouco tempo de antecedência até. Vem cá os Municipal, portanto é o momento certo também, preciso de mais um convidado, portanto fazemos aqui um programa mais temático. E eu, pronto, está bem. Falei com o Zé Rodrigues, ele não podia, porque o Zé Rodrigues era o diretor da Loud, mas disse-me, pá, também o livro também foi uma ideia tua, foste o dinamizador disto, portanto, se puderes e se quiseres, acho que faria sentido ir lá tu. E assim foi, fui, a produção do programa marcou-me o comboio, fui de comboio até Gaia, fui lá ter ao estúdio, no Monte da Virgem, eles já lá estavam, eu já os conhecia, conhecia mais ou menos, conhecia bem o Fernando e o Ricardo, o resto da banda não conhecia. O Mike também já tinha estado com ele algumas vezes, mas o que conhecia melhor era O o Fernando. Fernando, porque pronto, já tinha estado mais vezes com ele, ele já tinha colaborado na Underworld também, já o tinha entrevistado para a Underworld, já tinha escrito para lá, etc. E lá estive, quando eu te corrigi a dizer que foi direto, que não foi em direto, foi gravado, é porque as gravações daquilo demoram imenso tempo. Sim, o programa já era transmitido à noite, a uma hora já à Exato, tarde. porque eles por exemplo, eu não me recordo quantos temas é que eles tocaram lá. Eles fizeram uma atuação nesse programa, X temas, não Acho que sei, se tocaram três três, temas, se não estou em erro. Acho que foi, três. do que eu me lembro, acho que foi Alma Mater, a Breathe In, que- e acho que foi a Ruin and Misery, se não estou enganado. Pronto. Pois, não me recordo, Sim, mas mas isso eles, são pormenores, sim. para gravar os temas, têm que os tocar três ou quatro vezes. Portanto, tem que tocar uma vez para fazer o teste de luzes, tem que tocar outra vez para fazer o teste de som. Portanto, aquilo na televisão é diferente. Não é como num concerto em que se monta tudo, faz o Sim. soundcheck e siga. Para televisão, depois aquilo tem que ser tudo cronometrado, etc. Portanto, foi um processo mais demorado. E eu que estava lá à espera, às tantas, aquilo prolonga-se tanto que eu disse: epá, olha, se me puderem gravar na minha parte é porque eu vou perder o comboio, que eu tinha comboio marcado para regressar. E o Fernando disse: então, mas tu vais para Lisboa? Vou. Então vens connosco. Nós estamos de É. carrinha, temos lugar. E eu, pronto, está bem. E Eles até. daí, Ricardo, desculpa estar só uma adenda, e daí, dessa questão, nasce este livro, não é? Sim, foi nessa viagem de regresso para Lisboa. Às tantas, o Fernando vira-se para trás e olha lá, tu é que se calhar eras a pessoa certa para escrever a nossa biografia, o que é que achas? E eu, já, está bem, mas não lhe dando importância nenhuma. Sim, está bem, escrevo. Para a semana escrevo isso. Disse assim qualquer coisa meio a brincar. Mas depois, no dia seguinte, telefonei-lhe: olha lá, estavas a falar a sério? Isso é mesmo, é algo, queres mesmo avançar com isso? Sim, já. É mesmo para avançar e acho que és tu. E pronto, e assim foi. Portanto, passados poucos dias já estava sentado com ele em casa dele a fazer planos, etc., a fazer listas e apresentámos o projeto ao Luís Corte Real da saída de emergência também, que adorou logo. Avançámos e passado pouco tempo, portanto, o quadro de honra saiu em maio de 2016 e o Lobos que Foram Homens saiu em março de 2018. Sim. Portanto, foi um período muito curto de, de pesquisa e depois de escrita do livro que saiu nessa altura. Depois fizemos inúmeras apresentações pelo país todo, no estrangeiro também, etc. E aí aconteceu. A Bang é uma revista da saída de emergência, da editora. Um, Pronto, é a distribuição gratuita também, só a Sim, sim, sim. distribuição é feita nas lojas FNAC, eu às vezes apanhava a revista, via, lia,
achava interessante muita coisa do que lá estava, e uma vez perguntei ao Luís: epá, olha, não queres que eu escreva aqui, porque era uma revista muito dedicada à ficção científica, e portanto eu também estava muito, na altura, eu sou por ondas, tenho fases em que ligo mais a uns géneros, outros a outros. Na altura estava muito interessado em ficção científica, e acho que houve qualquer coisa ali que me despertou, um artigo sobre ficção científica, e eu disse: "Epá, mas vocês fazem ideia de quantas referências a ficção científica é que os Iron Maiden têm na obra deles?" E propus-lhe isso, escrever esse artigo, escrevi-o e depois continuei a escrever quando podia. Não foi todos os números, porque depois também estava muito ocupado com o livro, com a biografia dos Municipal, e fui escrevendo. Depois deixei de parte a ficção científica e comecei a escrever sobre outros géneros, porque se calhar era aquilo que me estava a interessar mais naquela altura, e fui fazendo isso. Anos mais tarde, conheci o André Andraus, do Grupo Narrativa. Fomos falando, etc. E surgiu a ideia de compilar muitos desses textos e outros que eu já tinha também feito na Lauda, etc., neste novo livro que é o Culto Elétrico, exato, que basicamente explora muito essas ligações essencialmente entre literatura e música, não só metal, não só ficção científica, como era no início desse, dessa rúbrica na Bang, mas de uma forma mais abrangente, porque apesar das minhas origens e daquilo que mais me apaixona, ser sem dúvida alguma o metal, não é exclusivo, portanto há mais coisas que me interessam, que me influenciam, e que exploro também aí nesse livro, e que achei que apenas o simples facto de juntar, ou seja, de compilar uma série de artigos, se calhar ficaria algo pobre, e lembrei-me de convidar o Pedro Sousa e Silva, que era um ilustrador que já tinha feito muitas coisas para a Loud. Posso mostrar aqui alguma das. Sim, é um Ah, ilustrador do sim, esta, por Porto. exemplo, pá, esta fantástica do Kerry King. Sim, são todas fantásticas. Sim, A claro, claro. capa Sim. Não também é desfazendo dele. nenhuma delas. Ah, mas olha, aqui Sim, da. sim. Ah, sim, aqui a primeira, da introdução, sim. Sim, o Lane Staley, dos Alice in Chains, muitas delas foram feitas de propósito para este livro, outras coisas ele já tinha feito, ou, ou usámos como estavam neste livro, ou ele adaptou alguma coisa. A minha preferida é, não sei se não é a última ou uma das últimas, que é do Mark Lanigan, que tinha Sim, tinha falecido há pouco falecido na tempo. altura, não é? Há Exatamente. pouquíssimo tempo. Exatamente, e pediram-me para Ah, escrever sim. um texto para a Loud, um obituário, e eu depois tentei. Exato, é fantástico. E tem também um pormenor interessante que nenhuma outra tem, que, ou seja, que é 3D. Quando tu vês a parte de baixo das mãos dele, estão a sair da moldura. Ah, É um sim. pormenor que nenhuma outra tem, e é interessante. Um, ou seja, achei que faltava algo, a um conjunto de textos, e por isso convidei o Pedro. Muitas coisas ele já tinha feito, já tínhamos colaborado muito, na Loud, eu fazer textos e ele compor com ilustrações, e achei que era isso que faltava ao livro para ganhar outra vida, e ele sempre super entusiasmado com tudo o que lhe proponho, acredita em tudo, e é um tipo também ou seja, muito receptivo aos inputs dos outros. Portanto, normalmente os artistas não são nada receptivos, ou seja, dizem: eu tenho a minha visão e não admito interferências externas, etc. Houve ideias que fomos lançando para o ar. Portanto, por exemplo, falava-lhe de um artigo, ele: mas qual é a ligação
entre os Metallica e o Ernest Hemingway. Epá, é isto. Ok, já estou a perceber. Então fazia o Hemingway e depois até encaixava lá um James Hetfield, Sim, sim, sim. o Ballard e os Mão Morta. Epá, ele estava a pensar no Ballard, uma coisa muito futurista, etc. Parece que está sentado numa cadeira aos comandos de uma nave. E eu, epá, essa nave está fixe, mas tens ali uma janela com muito espaço. Porquê que não metes lá o Adolfo, dos Mão Morta? Yeah, Ah, já é yeah. para a grande ideia. E depois virávamos, etc., experimentávamos coisas Era e uma, foi. era uma corporação, em todos os sentidos, então. É, era uma cooperação às vezes, ou seja, Sim, eu dizia-lhe, epá, quero uma ilustração do Bukowski, este artigo é do Charles Bukowski, ele fazia o Charles Bukowski e eu, epá, está perfeito, não mexes mais. Às vezes ele dizia, epá, dá-me lá aqui um input porque eu não estou a perceber bem o que é que queres aqui. E aí ok. trocávamos algumas bolas sobre esses casos e era sempre podia ser algo que eu dizia, mas era sempre o Pedro que chegava lá. Ele é que era ou seja, não estou a reclamar nenhum protagonismo, digamos assim, na realização das ilustrações, porque é todo do Pedro. Ok. Olha, mas pronto, é assim, não querendo desvendar muito do livro, que é para também ficar o desafio de, para quem eventualmente estiver a ver e tiver interesse, ele pode-se comprar nas livrarias convencionais, mas eu gostava, se calhar, tu no caso fazes com a literatura, mas é curioso, eu ao ler o livro, eu para já, na altura, lembro-me de ter comprado o livro em pré-order, porque já desde logo, até mesmo por gostar muito de Montebello e de outras bandas que tinham as preocupações literárias, e isso refletia-se muito depois nas letras. Comecei depois, muito cedo, também a reparar nessa ligação pronto, deste género do metal, mais extremo, mas com as outras formas de arte à partida, para quem está de fora, Uhum. não são tão evidentes. Para nós, são. Pronto. Sim. Tu, no caso, faz muita referência a autores de mais, pronto, a chamada ficção científica ou literatura de género, vá, sem querer entrar Sim, muito por aí. sim, a questão da literatura de género, eu, ou seja, para mim, ou é a literatura como a música, ou há a boa e há a má. Sim, O exatamente, género exatamente. é um bocado Mas, irrelevante. sim, Mas, mas mas diz. não, sim, eu ia, por exemplo, olha, um exemplo que tu também deves conhecer é precisamente As Flores do Mal do Baudelaire, na influência que Sim, tiveram sim, depois sim. no Celtic Frost, pronto. Sim, 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 sim. Ou por E não exemplo, só, e não sim, só, mas principalmente no Celtic Frost e os Quentin Ulver Christ, também. sim, Sim, este no caso, pronto, é a União do Céu e do Inferno do William Blake, sim, pronto. Era sim, no mas, super. por exemplo, os Ulver têm um disco chamado The Marriage of Heaven and Sim, Hell sim, e sim, tem outro chamado Flowers of Evil. sim, Portanto, esses dois livros que tu escolheste. sim, exatamente. Mas sim, mas são inúmeras as referências. Aquilo que eu ia dizer que se na música há muito preconceito de género, por exemplo, o metal sempre foi associado, agora muito menos, mas sempre foi Sim, associado muito a uma certa marginalidade, brutalidade, ignorância, etc. Na literatura isso acontece muito mais. Portanto, aquilo que é considerado a literatura de género é totalmente desconsiderada e menosprezada pela elite cultural. Portanto, isso não que eu esteja muito por dentro do meio literário, que não estou, mas daquilo que me vou percebendo e que vou lendo, etc., esse preconceito relativamente àquilo que é literatura de género é muito mais vincado. Tudo o que seja ficção científica, terror, policial, é totalmente marginalizado, não é levado a sério, pura e simplesmente. Na música hoje em dia parece-me que é mais está mais batida, estão mais batidas essas diferenças. Não sei, talvez não, possa ser uma percepção errada que eu tenho, etc. Mas sim, como tu estavas a dizer, portanto, desde cedo, e principalmente o Baudelaire e os Celtic Frost sempre foram
um bom exemplo daquilo que, daquilo que a música, que o metal vai beber a outras formas de expressão artística, neste caso a literatura, e isso foi uma coisa que sempre me interessou bastante. Um, por exemplo, quando eu se eu ouvisse, sei lá, por exemplo, Celtic Frost, se eu lia lá o La Tristesse de la Lune, se calhar não me dizia nada, mas se eu lesse lá que era Charles Baudelaire, ok, deixa-me descobrir quem é este sim, que inspirou este tema, e se havia referências a livros ou autores num disco, eu ia tentar saber quem é e ler esse livro. Eu sempre exatamente. gostei muito de ler. Não gostava era nada de ler o que me diziam na escola para ler. Isso acho que é um mal comum. Por exemplo, eu Sim, tenho por exemplo, literatura portuguesa, por exemplo, Camilo Castelo Branco. Eu se calhar hoje, se pegasse num livro de Camilo Castelo Branco e o lesse, se calhar conseguia encontrar ali algum valor, mas ficou-me um trauma tão grande com as viagens na minha terra que eu acho que nunca vou ser capaz de pegar num livro do Camilo Castelo Branco, ou do Júlio sim, Diniz, sim. Acho que acho que como na música, acho que tem que ser uma coisa natural. Pronto, que é uma coisa que sim, sim, imposta, sim, 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 sem acho que, dúvida. e a gente depois vai, pronto, vai fazendo o nosso caminho, mas claro que eu também, o porquê desta iniciativa, deste podcast e mesmo da exposição, é um bocado uma coisa que eu defendo muito, é que nós quando somos muito fãs de uma obra, depois claro que queremos descobrir o que está por trás dela, pronto, Exato, isso acontece comigo. Eu não sei se acontece com toda a gente. Ah, por exemplo, se alguém é muito fã de um disco e ouve o disco até à exaustão e está bem assim, não precisam de mais. Não, eu preciso de mais, eu quero ler as entrevistas que a banda dá a falar sobre esse disco, se eles falam em filmes ou em livros que eles dizem que influenciaram a escrita desse disco, eu quero ir ver também, sim. quero, não sei se é algum algum sentimento subconsciente de pensar que por osmose vou ter também algum tipo de inspiração como eles tiveram. Não sei se é isso, muito Não, sinceramente. é uma parecendo que não, é quase uma predisposição que a gente já nos incute, de certa forma. Lá está, Sim, 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 precisamente sim. pelo gosto, precisamente Sem por dúvida. gostarmos tanto dessa obra. E pronto, mas no caso, eu dei este exemplo onde eu há pouco queria chegar, é que até mesmo, pá, pronto, considerando no caso dos Celtic Frost e do Baudelaire, considerando a imagem que eles tinham à época, não era. Pronto, havia Venom e havia Bathory, mas mesmo esses Uhum. artistas, de alguma forma faz sentido no caso do Baudelaire, porque até o próprio Baudelaire, na sua época, foi um tanto marginal, digamos assim. Sim, Um, sim, 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 sem dúvida, Portanto, sem acaba por dúvida. haver uma coerência não só em termos de temáticos e de estética, mas de espírito, digamos assim. Sim, concordo contigo. Mas lá está. Então, principalmente nessa fase, os Celtic Frost, isso saiu no Into the Pandemonium de 87, que até para eles foi um disco muito mal compreendido na altura, Sim, sim, foi muito à frente do seu tempo. Depois revelou-se bastante influente e marcante para toda uma geração de bandas, mas na altura não foi muito compreendido. Ahm, mas não era óbvio, mesmo naquela altura, não era óbvio que a influência lírica de uma banda fosse, fosse buscar à literatura. Ahm, e não sei se as pessoas, quer dizer, não tanto em Portugal, mas se calhar nos países de anglo-saxónicos, se calhar isso era-lhes mais óbvio, mas também duvido que houvesse uma identificação entre esse espírito rebelde e provocador do Charles Baudelaire com a música dos Celtic Frost. Acho que se calhar para quem ouvia era um bocado indiferente. pois sim, quem não Hum, conhecesse as obras imagina. Mas porque- tu falas nessa questão da evidência, mas eu agora recuando, pronto, eu também, lá está, como já disse, também já acompanho o teu trabalho. Eu vi, por exemplo, quando tu foste ao podcast do Fernando Ferreira e do Lex Thunder.
E Uhum. eu achei curioso, a dada altura, o Alex coloca-te ali uma questão. Pode tinha a ver com a questão com a relação das pessoas, de hoje em dia com a arte e do facto que a arte, de facto, se as pessoas efetivamente hoje em dia têm acesso à cultura, e porque a cultura e a arte procura-se, não. Depois há a questão de hoje em dia as novas tecnologias constituírem uma montra. Mas Sim. tu não achas que nós que estamos mais somos mais aficionados pelo culto do objeto e daquilo que eles nos podem proporcionar, pá, o encargo do CD, ver, ou mesmo do vinil pá, e de ser todo um discard de influências, achas que isso tende a, se, está a se perdeu ou se está-se a recuperar de alguma forma hoje em dia? Ah, eu acho que perdeu-se, se está a recuperar, acho que de certo modo está-se a recuperar. Acho que, por exemplo, o culto do objeto está, sem dúvida, que está a voltar. Se é que alguma vez se perdeu, mas, por Nos exemplo, livros, nos este livros há, ressurgimento do vinil chega a um ponto que é quase. Eu gosto de vinil e compro sim, vinil, etc., mas às vezes também já me irrita estas cores todas e variações dos discos. Epá, concordo o disco, plenamente. eu quero o disco para ouvir, não quero para pendurá-lo na parede. Sim, sim. Mas há cada vez mais isso. Agora, se o reverso da medalha é as bandas venderem mais discos e mais versões de discos, etc., epá, então ainda bem. Então, Sim, eu nem ia tanto por aí, não era tanto pela questão comercial, porque isso obviamente que as bandas precisam disto, mas sei lá, talvez a sensibilidade das pessoas, pronto, pronto, sim, sim, porque lá está, porque vivemos numa era em que há tanto, é tudo tão baseado na imagem, eh, que eu acho que existe muito o culto do objeto, mas muito associado à imagem. Não existe associado tanto ao conteúdo. Isso é que eu acho que se perdeu e não vejo que haja um regresso ao culto do conteúdo mais do que do objeto. O do objeto acho que agora está em grande, digamos assim, se calhar mais do que era há 20 anos atrás, mas muito pior em termos de conteúdo. Ahm, era por aí que eu também estava a direcionar a questão, pá, porque eu sim, quando falei sim, sim. no objeto foi no todo, não é? Na música, no conteúdo, Sim, 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 sim. Por exemplo, eu não me recordo dessa parte do podcast em que falámos disso, mas eu acho que tenho a ideia de termos falado no podcast sobre o metal, digamos assim, e eu ter dito, epá, hoje em dia raramente tenho, é. epá, não há banda de metal atual que me diga alguma coisa. Eh, epá, porque tudo o que sai é tudo tão plástico, tudo tão Sim, é tal, o próprio Topica uma vez falou disso numa entrevista do Sacred Scene, é tal história, as bandas, e acho que até vocês falaram nisso no podcast, que é a questão das bandas irem sempre gravar ao mesmo estúdio, com o mesmo produtor, com os mesmos também, plugins. também, isso é muito verdade. E eu, salvo erro, até no, no podcast falei do exemplo dos Creator. Ouvir Sim, Creator hoje em dia e ouvir nos anos 80, e isto, claro que há sempre a tendência de, pronto, eu tenho 43 anos e há sempre a tendência do pessoal mais novo, lá estão aqueles cotas e não sei o quê, a dizer que o antigamente é que era bom. Não, isso também acontece, é sim, verdade. Também há o chamado o gatekeeping dos mais velhos. Isso acontece muito. eh, não acho que seja o meu caso, porque eu estou ansioso de ouvir bandas novas e bandas que me agarrem. Eh, lá está, como também um autor muito, se calhar pouco lido, mas muito citado nas redes sociais, o Charles Bukowski, eh, tem uma frase eh, que é salvo, não tenho tempo para coisas sem alma, uma coisa assim, estou a parafrasear, mas é não tenho tempo para coisas que não têm alma, estás a ver? Epá, e hoje em dia quase nada tem alma, estás a ver? É tudo feito para ter likes no sim. Facebook ou no Instagram, ter views nas stories, etc. É tudo Sim, feito para isso, é máscaras na cara, eu, le- epá, eu consigo não. fazer uma ligação. Olha, esta até foi uma entrevista que eu li mesmo na Loud, foi do Noturnos Horrendos.
Quando os sim, Corpus Christi lançaram o novo álbum, ele falou um bocado disso, da morte, digamos assim, do black metal. E que vai muito de encontro a essa questão que tu dizes, que é a plasticidade. Hoje em dia, no caso do black metal, aquilo isso tornou-se uma caricatura de si próprio. Pronto. totalmente, sim, E as sim, sim. bandas, quando aparecem, já têm que todas ter um nome em latim ou com caracteres super esquisitos. E a capa tem que ser a preto e branco. Esses clichês, pronto. Sim, 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 E sim. isto fala-se no black metal, mas podia ser, sei lá, no pá, o próprio death metal também, ou no próprio thrash. Pronto. Sim, mas ele refere isso, porque o black metal, a própria essência do black metal é o oposto disso, não é? Sim, Portanto, exatamente. ainda se torna mais paradoxal, não é? Hum. Portanto, é bem observado e concordo com essa observação dele, mas não é exclusivo ao black metal, está em todo o lado. Sim, sim, sim. Eh, Ah, eh, posso dar um exemplo? Pá. Sim, tu deves saber isso muito melhor do que eu. A questão, as bandas de thrash dos anos 80, todas elas falavam do nuclear, ou faziam referência ao nuclear, a questão da Guerra Fria, sim, porque era a realidade que se vivia na altura. sim, sim, Hoje sim, em dia, sim. uma banda de thrash aparece, pronto. Fala de backups, Pois, sim, fala de sim. backups, Hum, basicamente. yeah. E, é, e outros que são piratas e outros que moram, sei lá, no Pinhal Novo ou em Gondomar, ou Yeah, pá, não yeah. faz sentido, estás a ver? Sim, sim, sim. É tudo é um gimmick. As É uma bandas fórmula, é show-off. as bandas agora pensam o que é que qual é o truque que eu vou ter? Eu quero ter uma banda, mas o que é que eu vou ser? O que é que eu Sim, vou ser? Que banda é que vai ser? Ou seja, não é, não é, não é um canal para expores aquilo que tu achas que tu tens a dizer em termos artísticos, musicais. Não, é que personagem da Marvel é que eu vou ser, basicamente. sim, Prefiro sim, o Iron sim. Man, o Hulk ou qual é que eu vou ser, estás a ver? Sim, E sim. isso não me seduz minimamente. Mas também eu estava a dizer do metal porque é aquele que me é mais caro, é aquele que me toca mais. Mas regra geral todos os géneros. Eu acho, Sim, claro. eu acho que a música está numa crise criativa tremenda. Uh, Fala-se muito na questão comercial, do que é que está a subir nas vendas, a descer, a famigerada morte do rock, toda a gente fala, etc. Mas quem mete gente nos festivais são as bandas de rock, são as mesmas há 20 ou 30 anos, é verdade, e isso tem que ser reconhecido, mas continuam a ser. Mas também, Uh, mas agora também vou acrescentar, é que normalmente quem diz esse chavão, normalmente é quem ainda tem banda e é preciso, e se for preciso é alguém dessas bandas com 20 anos para cima. Também é verdade. sim, mas quem diz isso normalmente é a imprensa, não são as Sim, bandas. sim, sim. Sim, Pronto, eu sim, estou a sim. falar, pronto, tu percebes, um certo senhor chamado Gene Simmons e acho que foi o Billy Corgan que também já mandaram Sim, sim, esse, sim, sim. esse Pronto, chavão mas ao ar. o Gene Simmons, tens que perceber, desde os anos 70, ele diz coisas que espera que gerem polémica. Sim, Ele é um, ele leva à letra aquilo de falem bem ou falem mal, mas falem de mim. Portanto, não se esqueçam de mim. Eu sim. existo ainda e os Kiss ainda existem. Portanto, tudo o que vem do Gene Simmons e dos Kiss, sempre com uma pitada de sal. Portanto, Sim, obviamente, não não leva. é? Sim, mas é. Pronto, mas percebes, é para dar exemplos, pronto. Sim, 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 sim. Mas é uma coisa que todos esses que dizem que falam na morte do rock, sobre a qual eu discordo, e o Sim. argumento normalmente das pessoas é ok, morte do rock, então, mas a semana passada os Rammstein meteram 50 mil na luz. Uh, quem Tiveste o Sleep. vai. Diz. Desculpa? Não, eu ia dizer depois que eu estive em Rammstein, mas também na mesma semana tiveste os Pantera e os Slipknot. Pronto. Exato. E quem vai meter mais gente no Alive são os Red Hot Chili Peppers, são os Arctic, acho que é Arctic Monkeys que isso vai lá, não é? Não sei. Portanto, são bandas de rock. eh, e quem esgota sempre o Alive são os Pearl Jam, sempre que lá vão, de X em X anos. Sim. Eh,
O problema é que são as mesmas bandas há 20 ou 30 anos. Esse é que é um problema. Não está a haver uma grande renovação. E Pois, isso, em e isso de termos, facto, pois, isso em é um festivais, problema. pois, eu vejo a coisa em dois espectros. Isso estás a dizer é verdade, sim, mas isso acho que é mais uma realidade quando é para eventos de massas, digamos assim. Sim, 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 eu estou a falar de massas, porque Sim, quando a imprensa diz que o rock morreu, está sempre a falar de massas. sim, Ah, a comparar com os discos que a Taylor Swift vendeu, ou sim, etc, etc. Ah, mas estes é que são os eventos de massas e quando são precisas massas, vão buscar bandas de rock, invariavelmente. sim. Ah, porque nenhum outro género gera massas desta forma. Gerir massas desta forma. Não me sou muito bem, mas pronto. Sim, Percebeu-se. não aglutina tanta gente. Yeah, 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 Sim, yeah, yeah. Mas estávamos a falar de quê? Yeah, em geral, a música atualmente, é pá, há coisas de nicho que continuam a dizer muito, mas regra geral não. Por exemplo, eu assino algumas revistas de metal, eu recebo a revista, vejo as novidades. Há coisas que não conheço, meto no Spotify para ouvir e passo à frente e esqueço-me e nunca mais ouço na vida porque não há nada sim. É. que me agarre. E porque já ouviste e ficas sempre. Eu percebo em parte porque lá está, chega a um ponto em que parece que já ouviste a mesma banda não sei quantas vezes e são tudo bandas diferentes. Pronto, também. Mas eu não estou só à espera de originalidade, repara. Sim, não é esse, Ahm, mas uma autenticidade de alguma forma. sim, por exemplo, também não sei em termos de autenticidade, por exemplo, uma banda que eu aprecio, não fico maluco, mas olha, até vão a vagos, os Midnight, é a coisa menos original do mundo. Está batido, se aquilo é autêntico, pronto, também tem aquela cena de meter máscaras na cara, que agora está na moda, etc. Epá, mas eu ouço aquilo e curto, dá, epá, isto, já ouvi isto milhares de vezes, mas está bem feito, está fixe, eu Sim, gosto. Ah, mas regra geral não acontece, estás a ver? São coisas que acontecem muito, muito, esporadicamente. muito esporadicamente. O que, quando acontecem coisas como discos novos ou bandas novas, são coisas tão de nicho que não estão à margem de tudo isso que são circuitos de, de grandes festivais, etc. Portanto, o ano passado recordo-me de ouvir uma banda americana, são os Chet Pile, que achar uma coisa bastante interessante e agarrar-me. Os Swans continuam a ser arrebatadores em tudo o que fazem. O novo disco Godflesh acho que é dos melhores, pelo menos desde que regressaram, mas é um disco de grande nível, mas são coisas muito. Para já também, tanto Swans como Godflesh são bandas bastante antigas e que me dizem muito e sou fã, mas à parte disso, ehm, também quando tem discos que não aprecio, também sou capaz de o dizer. Mas regra geral é pá, coisas como, olha, os Creators que já referi, os Behemoth, os Amon Amarth, os Sabaton, as grandes bandas dos festivais, é pá, Sim, não tenho sim, eu paixão, concordo. porque não é preconceito, eu quero gostar, é pá, mas não me diz nada. Eu identifico-me contigo nessa medida também. O meu Walmart, por exemplo, há tempo já desliguei. Até porque isso, por exemplo, olha, falaste no caso dos Rammstein, pronto, à parte também da música, ainda ser a música ter qualidade, e acho que também é uma banda que vale muito a pena ver pelo espetáculo, mas já começas a ter lá gente que se calhar, começas não, no caso dos Rammstein, pronto, já há tempo que tens pessoas que se calhar só conheciam uma ou duas músicas, e estão lá, pronto, e que Sim, sim, usavam, sim, sim. e que usavam a Marta há de ser igual, provavelmente. Sim, por exemplo, os Rammstein já fazem parte daquele grupo de bandas do. Eu até dizia que um amigo meu dizia a brincar, mas é do metaleiro de fim de semana. Yeah, 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 É yeah. aquele que, quando vem cá, vai ver os Metallica e vai ver os Iron Maiden e nunca mais vê nenhum concerto. Agora também vai ver os Rammstein. Sim, Mas se vier uma banda de metal
pá, fixe, tocar numa sala ao lado de casa dele, ele não vai, estás a ver? Yeah, 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 yeah. Vai nas festas de verão, vai ver os chutes e pontapés de borla à terrinha, estás a ver? Sim, eu entendo perfeitamente, sim, entendo perfeitamente, sim. E epá, eu também confesso, também não vou a todos os concertos que não é que devia ir, porque eu acho que Pelo nós menos aqueles que devemos a gente ir, gosta, pronto. sim, aos que gostamos e dos promotores que apreciamos, etc., que achamos que fazem um trabalho meritório e pá, que devemos ir lá e comprar o bilhete e apoiar, porque acho que uma cena faz disso mesmo. Uh, Epá, e também se calhar hoje em dia não vou a tantos quantos deveria, e digo dever mesmo, porque acho que devemos fazê-lo. Mas também me surpreende muito este fenómeno de massas, por exemplo, com os Rammstein, que Também é uma banda já com muitos anos, também é verdade. sim, 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 sim. Mas ia-te dizer outra coisa que me perdi também. Acontece-me. A idade. Olha, então, mas sendo assim, e pegando um pouco, não estás a dizer uma curiosidade, como é que um fã de Napalm Death e Bolt Thrower começa a gostar de Tom Waits e Nick Cave? Opa, ah, olha, Até, O Nick Cave recordo-me perfeitamente. Foi haver havia um, havia um programa de televisão que dava na RTP2, salvo erro, durante os dias de semana à tarde, que era apresentado, era alternado os apresentadores. Uns dias era o Henrique Amar, da Antena 3, outros era o Zé Pedro, dos Chutos, e a Xana dos Rádio Macau. E passavam videoclipes de bandas. Aparecia muita coisa de metal na altura, mas naquela fase lembro de ver estilo Sepultura, o Territory, o Refuse Resist, etc. Slayer também, isso era mas anos 90, então. anos 90, início dos anos 90, pá, aí 91, 2, 3, por aí. Depois apareciam os Nirvana e os Pearl Jam, que eram incontornáveis nessa altura. Lembro-me de ver lá Mão Morta e ficar logo. Eu já tinha ouvido Mão Morta ao Budapeste. A Budapeste é um tema que dava em todo lado, mas quando ouvi o Lisboa nesse programa fiquei fã. Os Sonic Youth ouvi lá e fiquei fã. Uh, Ok. E o Muitas Nick, bandas que ouvi lá. E ouvi lá o Nick Cave e fiquei. Eles mostravam um vídeo e havia um vídeo da Diana ao vivo, tinha saído um disco ao vivo, e eu fiquei logo fã porque era uma coisa intensa, muito visceral. Depois ouvi, saiu anos mais tarde o Murder Ballads e era uma coisa muito calma, mas as letras eram fortíssimas, lá está, Murder Ballads, era sempre assassinatos de pessoas, etc. Então tinha o Stagger Lee, em que morrem mais pessoas que num disco de Cannibal Corpse. E a yeah. música seduzia, mas achava aquilo bastante interessante. Depois, mais tarde, também o Tom Waits. Eu, desde muito cedo, também perdi essa. Olha, se calhar esse programa teve uma grande influência nisso. Essa coisa de quando nós somos miúdos, começamos a ouvir um género e ficamos fiéis àquele género e tudo o que não é deste género é uma merda. Não, eu comecei a gostar de outras coisas também. Ahm, Não eras tão Hardcore. die-hard, portanto. Não, era bastante die-hard naquilo que gostava, mas também ouvi outras coisas. Achava que não me caíam os parentes na lama por ouvir outra coisa. Estás a ver? Não, se calhar porque depois também me dava com um pessoal muito diferente, etc. Mas tinha preconceitos também. Por exemplo, New Metal não ouvia quando apareceu, era um anátema. Não, impossível ouvir New Metal. Hoje em dia, olha, fui ver Slipknot e adorei o concerto. Ah, os Deftones, adoro Deftones hoje em dia, mas quando apareceram, é pá, tirem-me isso da frente, é New Metal, eu não quero saber. Ah, por exemplo, quando era puto, odiava The Cure. Pá, não me metam The Cure à frente, estás a ver? Sim, sim. Associava o The Cure ao Friday I'm in Love e não sei o que, pá, não quero ouvir isso. Porque era os vanguardas é que ouviam The Cure. Hoje em dia adoro The Cure.
Yeah. Pá, e... Isso às vezes também tem a ver com a fase em que apanhas a banda. No caso dos Sim, Dictura, sim, has de ter apanhado uma totalmente. fase mais comercial. Também, também. Por exemplo, olha, também quando era puto, ouvi o David Bowie, ouvi o Let's Dance, porque dava na televisão, isto anos 80 ainda, dava na televisão, foi um grande hit, etc. E eu, epá, eu não gosto nada disto, David Bowie, não sei o quê. Depois descobri David Bowie dos anos 70, adorei, continuei a cultivar, etc. Continuo a não gostar do Let's Dance. Acho que é aquela fase má da Yeah. carreira dele. Mas de resto é tudo brilhante, estás a ver? Eh, ou seja, perdi sempre fui die hard, mas perdi preconceitos em relação a outros géneros, estás a ver? Ok. Às vezes, por exemplo, uma banda que eu sempre adorei era Pink Floyd. Diziam-me, porque é que, como é que és capaz de gostar de Napalm Death e de Pink Floyd? Napalm Death é bom extremo. E eu, e Pink Floyd é extremamente bom. Portanto, dizia sempre, opá, emocionalmente são as duas bastante extremas. Sim, Eh, Pronto, dizia lá estas está, coisas, mas se nós calhar que eu nem, não. eu próprio nem percebia bem, mas era estilo uma desculpa, estás a ver? Yeah. Não, mas isso é interessante, porque isso é o que eu digo sempre. Mesmo eu há bandas que digo que ouço e a mim associa-me sempre à cena extrema, como se calhar era com tipo os Napalm Death e os Bolt Thrower, e há outras Uhum. coisas, se calhar, pronto, dentro desse espectro do rock que gosto e as pessoas surpreendem, mas é. E o que eu digo sempre é isto: é que nós não vemos só uma coisa, ou nós sentimos só uma coisa. Exatamente, sem dúvida, sem dúvida. Pronto, Epá, e temos diferentes momentos em que nos apetece coisas diferentes, etc. sim. Portanto, Ó, e lá está, e é uma coisa que eu também dizia e comento com amigos meus, etc. Aqueles que, pronto, quando éramos putos e que ouviam metal e não sei o quê, e que eram os mais extremos e não, eu só ouço metal e não ouço mais nada. sim. Hoje em dia não ouvem nada sequer. É aquele tipo casado e com filhos e não sei o É, quê, e que vai passear, corta o corta o cabelo e cabelo. que vai passear o cão e que nem sequer tem contacto nenhum com música, estás a ver? Às vezes diz num jantar com os amigos, eu quando era puto fui ao concerto de Iron Maiden e não sei o quê, como uma medalha, estás a ver? Mas, Sim, sim. mas hoje em dia não tem nenhuma ligação à música, por marginal que seja, não tem isso. Se calhar foi ver os Coldplay a Coimbra porque os colegas foi e a mulher fez pressão para ele ir também e foi. Mas todo o pessoal que tinha horizontes mais alargados continua na cena e continua a ouvir e ir a concertos, etc. Portanto, faz bem alargar horizontes. Yeah, yeah, yeah. Exatamente, sim. E nós sabemos mesmo, o próprio metal não é todo, não é só a guitarra distorcida, digamos assim. Há bandas que Claro fazem que não, os próprios, isso, os próprios Type O Negative, por exemplo, eu confesso, e é uma banda que eu adoro, sempre tive alguma dificuldade em considerar uma banda de metal puro, porque era tão mistura e às vezes, principalmente porque tinham partes muito atmosféricas e sim, muito românticas até. é- é- e há coisas, por exemplo, tiras-lhe um bocado de distorção e estás a ouvir a estrutura de um tema de Type O Negative que é basicamente um tema de Beatles, estás a ver? Sim, sim, É que é exatamente. claramente a influência mais marcante nos Type O Negative são os Beatles e eles admitiam na altura e tu se desligares um bocadinho e analisares o tema, ok, não vou dizer aqueles mais doom, mais longos, etc., Sim, mas aqueles temas mais pop dos Type O Negative é tudo sacado a Beatles e Black Sabbath também, mas sim, sim. fundamentalmente Beatles. E não só, pá, pronto, e tu sabes, caso dos Municipal e dos Paradise Lost, a da altura tiveram ali umas incursões pelo industrial, digamos assim, pá, e daí Sim, tens toda a cena tipo Nine Inch Nails, pá, pronto, Nine Inch Nails é o nome que me veio agora à cabeça, pronto. sim, Mas a tens cena essa industrial influência vem toda muito de do, trás, sim, 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 sim. tens toda essa influência do industrial, pá, os próprios Bizarre Locomotiva também sempre foram muito experimentais, embora ser uma banda. Curiosamente, acho que não era uma banda que surgiu. Para já, pá, pronto, tu conheces a banda, foi uma banda que surgiu não para ser logo uma banda, era só para concorrer a um concurso, não foi?
Foi o concurso foi o pretexto para O Armando. surgir a banda, mas era uma ideia que havia na cabeça do Armando Teixeira e que depois convidou o Rui Sidónio e na altura ainda um baterista, o Ernesto Pinto, que acabou por não participar logo, mas sim, mas a influência as raízes musicais do Armando Teixeira são mais distantes possíveis do metal, são Sim, mesmo sim, era isso que eu ia do dizer. industrial e da eletrónica. Sim, era isso que eu ia Sim, dizer. No caso dos Bizarra, é uma banda que surgiu, apesar de estar incluída no metal, na nossa cena, surgiu foi criada e pensada por uma pessoa que não estava todo ligada. sim, sim, sim. Portanto, isso surgiu de uma forma, ehm, ou seja, houve uma influência das bandas que estavam, ou seja, o industrial começa no final, se calhar, dos anos 60 e meados dos anos 70, e a primeira vaga do industrial, e depois dissemina-se por diversos géneros, e a dada altura disseminou-se também pelo metal. Ehm, O maior exemplo disso talvez seja os Ministry, mais tarde também os Nine Inch Nails, mas também uma banda suíça que são os The Young Gods, começaram o Franz Streisler, que é o vocalista, tinha uma banda de New Wave, começa a fazer experimentações com samples, etc. E portanto criou um som de guitarra através de samples e criou portanto a música tornou-se bastante extrema e depois também lá está, o industrial começou-se a disseminar e o Armando Teixeira, que já vinha desse background da eletrónica, seja dos Kraftwerk, como depois também até desses os novos românticos, como os Duran Duran, etc., que toda a gente ouvia na altura quando era miúdo. Ele começa depois também a ouvir os Sisters of Mercy, as bandas industriais como os Cabaret Voltaire, From 242, etc. Tem uma ideia, pá, vamos fazer aqui uma coisa que é eletrónica, é industrial, mas com uma voz de death metal, que era o Rui Sidónio, que Sim, também sim. já tinha ali outras bandas. Portanto, a origem hoje em dia eles estão muito neste meio do metal e vão a festivais de metal, etc. Mas a origem é o mais distante possível do metal. Basicamente tinha quase nada a ver. Uh, É uma história que um dia terá de ser contada, Ah, mas é muito distante. É não, muito e não distante. te voluntarias para escrever a biografia? Não comento. Tá bom, ok. Então, olha, isto nós já estamos com algum tempo e temos que, pá, passa a expressão, temos que cometer eutanásia, mas eu acho que Ok. eu mandei-te a mensagem na altura, pá, se calhar terminávamos com algumas sugestões, pronto, ouvimos Ok. algo de Sim, música. sim, sim, sim. É o momento Marcelo Rebelo de Sousa, não é? Sim, exatamente, yeah, exatamente. Tá, então, Ok. olha, sendo Eu teu tenho convidado, aqui. podes começar tu. Ok. Então, o que é Olha, que nos eu trazes? livros, pá, trouxe 5 livros, ahm, todos em português, à exceção de um, que é este, Ah, yeah. chama-se Gone to the Walls, do John Ray, que li este fim de semana. Ahm, Epá, este ainda não é em português, não sei se algum dia haverá, mas espero que sim. Portanto, é um romance que se passa. Começa na Flórida em 1987, em que isto são 3 amigos que de repente descobrem o metal e depois há um deles que já está mais por dentro Da da cena. cena e há um que está em casa dele e que diz que é aquele ali. Ah, aquele é o disco do Chuck, que é um rapaz, a mãe dele anda lá na nossa igreja e não sei o quê. Era o Scream Bloody Gore dos Death, estás a ver? Eles depois vão ver os Death ao Centro Comunitário da Juventude, Ah, vão ver os Dayside com os Cannibal Corpse a abrir, que os Cannibal Corpse tinham a primeira demo ainda. Estilo no parque de estacionamento, alguém comenta que os Executioner mudaram de nome, agora chamam-se Obituary. Depois vai para Los Angeles, tem toda aquela cena do glam que já está a morrer, yeah. e depois termina na Noruega com a cena do black metal,
com o Euronymous dos Mayhem, o Varg Vikernes dos Burdon. Portanto, todos esses tipos aparecem aqui neste livro, e a particularidade é que sempre que há ou livros ou filmes que envolvem metal, é alguém que não faz ideia do que é que está a falar, e é tudo muito caricaturado. E este caso não, o John Ray sabe do que é que está a falar, viveu isto, gosta de death metal, e o livro não é sobre isso, mas o enquadramento do livro, da história, é esse. Portanto, é a origem do death metal, depois a origem do black metal na Escandinávia, e portanto, pá, e adorei o livro, li-o este fim de semana, e recomendo para quem, pá, Amazons e essas coisas todos, é possível encontrar. Ok. Continuando, a Mariana Henriques, Ah, a nossa parte da noite, é uma escritora argentina que também é jornalista musical. Isto é um filme, é um livro, pá, basicamente diria que é de terror e tem muita música também pelo meio. É eu o tenho ainda Zorro. para ler os contos dela, por acaso. Comprei na Feira do Sim, Livro deste ano. sim. As Coisas que Perdemos no Fogo, Sim. The Things We Lost in the Fire, que é um nome de um álbum dos Low também, que é a influência dela nesse caso. Está carregado de música, é muito bom, tanto esse que tu mostraste de contos como este romance, recomendo vivamente. Continuando nos portugueses, O Filho de Jesus, do Dennis Johnson. Eu não sei que editora que é isto, é uma editora que é a Ahab, que é o capitão do, do Moby Dick. Um, Epá, é um livro de curtas histórias, um, e que tem a particularidade, o título do livro, O Filho de Jesus, também está, ou seja, é o inverso. Este não é, certamente que já houve bandas a inspirar-se neste livro, é um livro de culto. Um, a inspirar-se neste livro para letras, mas neste caso é o próprio título do livro que é inspirado numa letra de uma canção. Neste caso do Lou Reed, não sei se dá para ver aqui. Não, não consigo, no Está caso não consigo desfocado, ver. não é? Sim, sim. Ok, é When I'm Rushing on My Run and I Feel Just Like Jesus' Son. É a Heroine dos Velvet Underground, escrita pelo Lou Reed. Pá, que é um livro extraordinário que recomendo. Sinto-me bem, Marcelo. Também em Ah, português, sim. Requiem por um Requiem por um sonho. Sonho, do Herbert Selby Jr. Epá, eu confesso que não o li em português, eu li-o em inglês, eh, que é estranho, porque é um livro muito. A escrita dele é muito oral, digamos assim, tem muito calão, muitas expressões que, epá, mesmo quem não perceba muito bem inglês, mas já apanha as coisas dos filmes, aquele calão, é, é, eu acho que é uma experiência melhor, eh, pá, porque é um livro extremamente difícil de traduzir. Eh, Olha, por exemplo, eu tenho o hábito de guardar bilhetes dentro dos livros. Aqui tenho um de Converge. Isto foi em 2010, 8 de setembro de 2010. Ok. Converge no Revolver. Revolver não é Lisboa, é na margem sul. Bom, mas adiante. Pá, é um livro que é marcante para toda aquela geração de bandas de Nova York, a chamada No Wave, como os Swans, o Sonic Youth, a Lydia Lunch. A Lydia Lunch, há pouco tempo até ouvi um podcast com ela que diz que este livro é um. Qualquer pessoa que o leia tem um nervous breakdown, e achei graça, porque é um bocado isso. O filme também é muito bom, do Aronofsky, mas o livro é superior. Terminar. Uh, Também recentemente Ah, sim. desaparecido, Meridiano de Sangue, do Cormac McCarthy. Uh, Epá, eu tenho esta edição que saiu com a revista Biblioteca Sábado. Epá, ele existe pela Relógio d'Água. É a mesma edição da Relógio d'Água.
é licenciado a Relógio d'Água, é uma tradução do Paulo Faria que é muito boa. Comprem da Relógio d'Água porque a fonte, as letras, a fonte deste livro não é muito fixe para ler, as da Relógio d'Água são muito melhores. Pá, este é um dos livros mais violentos alguma vez escritos. Já muita gente, já o Ridley Scott, o Martin Scorsese tentaram adaptá-lo ao cinema e não conseguem. Tem passagens que são inenarráveis em termos de violência, de- do que está a acontecer com quem já leu aquela cena da árvore, não se esquece dela. Extremamente bem escrito, portanto era um. E pronto, tenho sido feitas estas homenagens porque ele faleceu há Há 2 ou 3 pouco tempo. semanas. Toda a obra dele é. Não li toda, atenção, não quero também estar aqui todos os que li adorei, o Child of God também, portanto, o Filho de Deus, A Estrada, também é um grande livro, mas o Meridiano de Sangue é o topo, é um dos livros mais violentos que alguma vez foram escritos, mas ao mesmo tempo de uma grande beleza. Um, um dos discos que é influenciado por este livro, e foi o próprio que me disse, portanto é o The Wild Hunt dos Vatain. O próprio Eric diz que o Wild Hunt, o título também se refere ao Meridiano de Sangue, portanto, porque aquilo é um grupo de caçadores de scalps. Portanto, isto é um western, basicamente, e há um grupo de caçadores de scalps que ali na zona fronteiriça que está a caçar os scalps, e depois há um miúdo, e depois há um juiz que é talvez o vilão mais violento da história da literatura. Portanto, não consigo reforçar vezes suficientes para lerem o Meridiano de Sangue, que vale muito a pena. Este é uma das muitas obras que é influenciada por esse livro. Não só, mas isto é uma edição daquelas especiais, a capa é esta. E curiosamente, The Wild Hunt é também o título de um quadro que eu agora não me recordo do nome do autor, devia ter pesquisado. Ou seja, a capa do disco Blood, Fire, Death dos Sim, Battery. já sei qual é, o Peter Nicolai Arbor. Pronto. Sim, Portanto, a capa do do Battery. Blood, Fire, Death dos Battery é um quadro cujo nome em inglês é The Wild Hunt. Sim. Portanto, e também há esta referência aqui, mas a grande inspiração também deste disco é o Meridiano de Sangue. Isto é um disco que também foge um bocado à norma daquilo que eram os Batain, mas eu gosto bastante deste disco, acho que eles arriscaram e fizeram muito bem. Ah, Epá, este é bué óbvio, Leviathan dos Mastodon. Lá está, quando eu te disse há bocado que não há nada que me agarre, pá, é difícil de escrever quando este disco saiu em 2004. Já o anterior, o Remission e o EP, quando saíram, percebemos, epá, o que é que está aqui a acontecer? Isto é uma cena nova, diferente e muito fixe. Este disco, digo que foi o melhor disco de metal da década de 2000 a 2010. E lá está, é inspirado no Moby Dick do Herman Melville. E se calhar mais gente leu o Moby Dick à conta deste disco do que seria de esperar. Muito rapidamente também, epá, olha, um disco que não tem assim uma inspiração direta num, num livro, mas o The Downward Spiral, além de ser um dos discos da minha vida, tem uma particularidade muito interessante, é porque tem uma sequência muito narrativa nos temas, ou seja, quase conta uma história do início ao fim. Uh, Termina com talvez a canção mais conhecida deles, a Hurt, celebrizada que não é do Johnny Cash, mas que agora é dele, basicamente, que fez uma cover espantosa. Mas é um disco interessante, lá está, porque havia muitos discos conceptuais nos anos 70, etc., e isso é interessante,
mas não tem. Às vezes, se calhar, falhava-lhes esta componente narrativa de contar uma história em diferentes capítulos, e se calhar sem ter essa ambição do disco conceptual, que era sempre uma coisa muito um bocado pretenciosa até nos anos 70. Acho que o Trent Reznor faz isso aqui de forma brilhante. Para terminar, com uma banda portuguesa, os Mão Morta, o Nus. Epá, eu costumo dizer que o Mutantes S21 é o melhor disco do rock português de sempre, mas o Nus é um disco de 2004 e se calhar está um pouco esquecido na memória coletiva. Pá, que é um disco fenomenal, todos os temas são excelentes. Por exemplo, o primeiro tema tem 25 minutos, o Gumes, que é dividido em diferentes secções e tem uma componente teatral muito vincada. Um, eu tenho em vinil também e depois dá para ver. Ele tem aqui uma frase escrita que é: I saw the best minds of my generation destroyed by madness, starving, hysterical, e continua naked, nus. Isto é o início de um poema, o The Howl, o Uivo, Uhum. do Allen Ginsberg, que é o principal poema da Beat Generation, portanto, daqueles escritores dos anos 50, onde se destaca o Ginsberg, o Jack Kerouac, o Corso, também o Burroughs, etc. E portanto, e os Mão Morta, musicalmente, são brilhantes neste disco. Liricamente, o Adolfo Luxúria Canibal pega neste mote do Uivo, que é uma reflexão e uma celebração da Beat Generation, um, e traduz isso numa observação dele sobre a geração dele, de Braga, depois se calhar também dos anos que viveu em Lisboa, etc. Portanto, é uma obra muitíssimo bem feita a todos os níveis. Musicalmente, acho que é, para mim, pico de Mão Morta. Também gostei muito do disco anterior, o Primavera de Destroços, mas este é um tesouro nacional que tem que ser redescoberto por toda a gente, tanto a nível musical como lírico, é brilhante e vão todos ouvir. E é isto. E é isso que é. Bom, eu da minha parte, pronto, dos livros, trouxe um, que é o livro que eu estou a ler neste momento, Porque os Cintos Dobram, do Hemingway, clássico Sim. também. E lá está, já estava na minha lista há muito tempo, e até mesmo por saber a ligação com a obra dos Metallica. Pronto, eu digo desde já o Ride the Lightning é o meu álbum favorito, então claro que naturalmente era só uma questão de tempo até chegar a esta obra. Pronto, Também é o meu preferido dos Metallica. é. E agora, dos discos, e porque chegou-me hoje um lote, começo já com, chegou-me hoje um lote para a minha coleção, olha, começo já. Ratos de Porão, O Homem Inimigo do Homem, é um disco que eu também já procurava há bastante tempo. Pronto. É que hoje, pá, penso eu que é um clássico, é o Expresso da Escravidão, e pá, os Ratos de Porão, pá, eles vão estar cá em Portugal na festa do Avante. Não há assim grande, é aquele misto de metal com punk, meio hardcore, bastante efusivo, pá. Falta-me agora outra palavra mais Sim, sim, indicada. sim, sim, sim. Sim, São um clássico. sim. Opa, depois, dois clássicos de uma banda que já falámos daqui, o Harmony Corruption, dos Napalm Death, é o disco que estreia do Barney Greenway como vocalista. Pronto, é ali já não é tanta fase. Pronto, Napalm Death, apesar de serem mencionados muitas vezes como os fundadores do grindcore, neste disco já era mais death metal, digamos assim. Já era mais pensado no Uhum. riff tradicional, até porque depois tem aqui colaborações como, por exemplo, o John. Acho que é o John Tardy, não é? É o John Tardy, sim. Sim, dos E Obituary. salvo erro também o Glenn Benton, ou não? Isso, Sim, o o Glenn Glenn Benton Benton é também, sim. também. Isso é porque eles foram gravar à Flórida com o Scott Burns e eles estavam Pois, lá no estúdio. lá está, o Scott, e daí explica a sonoridade neste disco é que o Scott Sim, Byrne era, e a Flórida era o epicentro da cena death metal. exato, exato. Pronto, pronto, e depois, Pudgeon Stack, pois é, o Uhum. Bean Caught Buttering, Wincott Buttering, sim. é assim, uma banda que pá, não se sabe como é que está a situação, acho que a banda está, segundo o Metal Archives on Dispute,
para quem gosta de sons mais extremo, mais virados para o death metal, é um clássico. Pronto. Sim, sim, eles agora basicamente é o Shirenko Plays Plans and Stands, é assim que ele toca nos festivais, basicamente é o vocalista a tocar. Não sei se pode, se calhar não pode usar o nome Plans and Stands, não faço ideia. Pronto, deve ser como E, os Rhapsody of Fire e outros que mais. pois, qualquer coisa assim, sim, é Hum. capaz de ser isso. E por Eles último, têm um disco que eu curto muito, desculpa, que é o. Não é um álbum, é um EP, é o Supersonic. Epá, não me recordo agora, tinha que ir ao Google e não quero fazer isso. eu confesso que não, Supersonic também conheço Hints mal a and Gastric discografia. Juices, ou uma coisa assim. E por último, um disco que também já falámos aqui que é um clássico e também está a celebrar este ano precisamente as 3 décadas, este disco, o Dark Side do Sacred Sin. Uhum. Pronto. Este aqui, por acaso, foi um achado, é uma edição da música alternativa ainda, que era a editora deles na altura, e Ah, então é distribuiu. original. Mais ou menos, não é a primeira edição, isto é a segunda, porque veio com o extra que era um EP ao vivo. Ah, Pronto. ok. Pronto, Sim, mas sim, sim, recordo-me disso, sim. sim, a música alternativa, para além de ter sido a editora do Sacred Sin, era, por exemplo, quem distribuía o material dos Municipal na altura. Já não era. Sim, sim, sim. A música alternativa, quando apareceu, foi um, foi uma bênção para todos, porque distribuía tudo, desde Centro e Mídia em Portugal, Nuclear Blast. Nuclear Blast também. Portanto, foi a primeira distribuidora assim a trazer essas edições independentes para Portugal e tinham sempre esse. Depois houve mais, depois passou para a Zona Música, para a Edel, para várias outras, mas a música alternativa foi um marco importante na cena em Portugal, sem dúvida. E é com muita pena que já não existe, mas há bastantes anos, não é? Sim, sim. Há muitas editoras que agora, pura e simplesmente, não têm distribuição em Portugal. São as lojas que importam dos distribuidores internacionais. O mercado da música agora é muito estranho. Portanto, quando sabem que há procura, mandam vir X cópias de tais discos. Porque há outros que não. Vais a uma loja, mesmo que seja uma loja especializada, não há, não encontras, não tem distribuição, não deixam lá discos à consignação, etc. Portanto, agora é muito diferente. Bom, olha, Ricardo, uma vez mais, muito obrigado pela disponibilidade e pela Nada, conversa. foi um gosto. Era essa. Então, e pronto, vamos terminar.